Estamos em contato com o senhor Valdir Augusto de Assunção, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF, aqui de Campinas. Seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Marcos. É um prazer estar novamente na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos os seus ouvintes. O Valdir, a gente teve agora um levantamento, né, do IBEF para esse ano de 2021 e o resultado é otimismo na geração de emprego. Então, mesmo com a pandemia, o IBEF neste momento constatou através da sua pesquisa que a gente pode ter geração de emprego no ano de 2021? Pois é, Marcos, é uma surpresa e uma surpresa agradável, né? E apesar desse momento difícil que todos nós estamos atravessando, os empresários estão otimistas com relação à geração de emprego e o próprio aumento das atividades, né? A maioria tem manifestado que espera aumento no faturamento, ou no mínimo estar igual ao que foi 2020, sendo que uma minoria que prevê uma redução nas vendas e, consequentemente, aumento nos empregos também. Bastante interessante. Bom dia, Valdir, Zezé falando. E de onde vem esse otimismo, assim? É em relação à chegada da vacina, em relação à última notícia aí do Banco Central, que mostrou que não vai deixar a inflação galopar? No que está ancorado o otimismo? Tá. Bom dia, Zezé. Prazer falar contigo. De fato, você contou bem. São os dois fatores. O primeiro deles, sim, a chegada da vacina, né? Ainda que no Brasil, de certa forma, lento, mas temos uma luz ao fim do túnel. Então, esses empresários acreditam que, de fato, acho que todos nós acreditamos que o processo de vacinação será acelerado em algum momento, né? Ainda este ano. Consequentemente, as pessoas vão voltar a ter uma vida um pouco mais normal, né? Obviamente, ninguém espera que vai ser da mesma forma que sempre fazíamos, mas, de fato, há esse otimismo. Aliado a isso, o mundo também, de alguma forma, tem já avançado em vacinação, e alguns países mais, outros menos, né? Nossas empresas aqui exportam bastante também. Então, isso culmina com esse ambiente de otimismo. A inflação também não é uma grande preocupação dos empresários, né? Os empresários acham que a inflação, de alguma forma, até pela retração da economia ao longo desse tempo, ela vai ser contida. Então, esses dois fatores fazem com que as empresas, os empresários, tenham essa expectativa positiva em relação a 2021, ao longo do ano. Vamos lá. Pode ir, Zezé. Bom, Valdir, a gente viu que a pandemia, ela ensinou, acelerou uma nova maneira de se trabalhar, que é essa história do trabalho remoto. O que, por um lado, tem significado economia para as empresas, que viram a produtividade se manter, gastando menos com insumos dentro dos escritórios. Tem o outro problema, que são o próprio setor imobiliário reclamando bastante, dizendo que o que tem de escritório vago é uma loucura, né? Mas, de fato, essa economia gerada com as pessoas trabalhando nas casas delas, isso tem algum impacto para os segmentos econômicos, para aqueles que podem adotar essa prática? Tem sim. Eu acho que, veja bem, há uma economia sim, né, de menor espaço físico e tudo mais. Eu não acredito que nós venhamos a vida toda em home office, né? Mas sem dúvida haverá um equilíbrio. Economias de viagens, de tempo, né? Eu diria qualidade de vida das pessoas, de uma forma geral. Você, para uma reunião, às vezes se demorava 2, 3 horas se locomovendo, que hoje você não precisa mais disso. Isso tem algum impacto, sim, em viagens, principalmente viagens corporativas e outros custos, mas também tem um impacto na qualidade de vida, na melhor produtividade das pessoas. Consequentemente, eu diria que essa redução de custos que as empresas possam ter, isso de alguma forma também amortece um pouco a questão do emprego, né? As empresas têm alguma economia, não necessariamente precisam fazer as suas demissões em massa, então você compensa um pouco.
Por outro lado, as empresas também estão dando mais condições aos seus profissionais de trabalhar em casa, né? Tem empresas fornecendo cadeiras mais ergonômicas, internet mais veloz. O profissional acaba, de alguma forma, trabalhando até mais do que as famosas 8 horas, né? Porque ele tem aí uma certa facilidade em administrar o tempo, e isso também traz maior produtividade, porque ele faz o trabalho no horário que melhor lhe convir, e, consequentemente, as empresas têm um ganho também. Sem dúvida, a parte de instalação física, hoje todo mundo está repensando isso, não precisa mais 5 andares, um escritório, pode ter 2 ou 3, tendo em vista que parte dos profissionais que podem vão trabalhar em casa, principalmente nas áreas administrativas, né, das empresas. É interessante, só para... Mas por que isso não aconteceu antes, né? Porque antes todos nós estávamos num trabalho ainda tradicional, que iríamos aos escritórios, fazíamos os horários tradicionais. Hoje, todo o mercado se teve que correr atrás de ter mais mobilidade, ter que instalar sistemas de comunicação, né? Esse meio digital foi acelerado. Então, todo mundo, de alguma forma, se você... Hoje eu acabei de ter uma reunião, nós estávamos quase 100 pessoas, todos nas suas casas. Então, o ambiente proporcionou que todos nós consigamos desenvolver nossas atividades da nossa casa, né? Até do carro, tinha pessoas falando do carro, e normal, a reunião foi tranquila, sem nenhum problema. Então, não há necessidade de estarmos sempre juntos no mesmo local, que tem custo envolvido, arrumar um local adequado, pessoas não chegam no horário. Com reuniões virtuais ou trabalhos virtuais, você tem uma disciplina maior. Bom dia, Rose falando. A pandemia, eu acho que a coisa boa que trouxe para as empresas foi essa questão de saber que é possível trabalhar à distância e dá para você desenvolver os processos. Algumas atividades a gente sabe que precisa ter a presença do funcionário, principalmente nas linhas de produção. Além dessa questão do desemprego, o que a gente tem ouvido muito falar, e há uma demanda muito grande por parte das empresas, é em relação à questão tributária, né? Dos governantes dizendo que deveria ter tido uma ajuda de custo. Qual que é a visão aí do IBEF em relação a essa questão tributária e também da reforma? Uhum. Olha, o Brasil é um dos países mais complexos na questão tributária. Mais tributa a renda, né? Então, quando a gente vai no supermercado, estão pagando imposto, não é só o produto. Vamos comprar um carro, tributos, aluguéis e assim por diante. De fato, esse é um assunto que vem sendo protelado por vários governantes que não tem mais jeito, né? A carga tributária no país é algo acima de 40%. Então, toda hora que estamos comprando um produto, estamos pagando 40% de tributos. Por isso que o Brasil, apesar de ser um país em desenvolvimento, é um país caro. É um país muito caro. Um veículo aqui custa mais caro que nos Estados Unidos, ou às vezes é tão caro quanto na Europa. Só que na Europa o salário é 5 vezes mais o salário mínimo brasileiro. Então, esse é um assunto que nós estamos num dilema. Claro que no momento de pandemia, onde o governo gastou bastante, e tinha que gastar mesmo, com apoio aos mais necessitados, né, às empresas também, para que não se feche e tenha mais emprego, mas a reforma tributária é necessária. Às vezes nós falamos bastante, é uma coisa que parece que é só de empresário. Não, afeta o nosso bolso como brasileiro, como pessoas, né? Nós estamos pagando mais caro num país que ainda não tem um nível de desenvolvimento, não é um país rico, não é um país também pobre, né, que seja numa situação equipara a África ou outros países, mas é um país que tem muito por construir. Então os tributos são muito altos, né, e são às vezes ineficientes. A forma de se cobrar, para vocês terem uma ideia, para você cumprir uma carga tributária no Brasil, há mais ou menos um dispêndio de 2.000 horas de trabalho de uma pessoa. Na Europa ou nos Estados Unidos, nós estamos falando de 150 horas. Então, é um emaranhado tributário que você sempre está precisando decifrar tudo isso, e às vezes incorre até em erros, que é comum. Então, há uma carga tributária alta,
e há também um ambiente tributário muito complexo. Nós temos aqui IPI, ICMS, ISS, temos mais de 40 tributos. Tributo sobre a renda, tributo sobre o lucro, tributo sobre a venda de uma propriedade. Então, isso é algo que tem que ser enfrentado, porque existe uma lei que diz que quando a carga tributária chega num patamar tão elevado, pessoas são desmotivadas, ou ficam desmotivadas a pagar. Então, se a carga tributária for menor, você terá mais pessoas pagando e, consequentemente, a arrecadação não cairia do total, porque mais gente estaria pagando. Mas se a partir do momento que você tem que pagar 40%, muitas vezes as pessoas pensam, o risco compensa, né? Eu vou deixar de pagar 40% e pode ser que eu não seja pego. Então, isso não pode mais continuar. É difícil, é mais fácil falar do que fazer, mas nós temos que começar a fazer. Começar com a simplificação. Você tem tributo no município, depois tem no estado, aí você não sabe se paga para o município ou paga para o estado, há sempre discussões nesse sentido. Você compra uma mercadoria, você toma o crédito do imposto, aí você vende e paga o tributo, ou seja, é uma compensação de coisas que é um emaranhado que fica muito difícil e cria ineficiência. Muita gente trabalhando simplesmente para falar do compliance, para estar de acordo com as regras tributárias. Isso não agrega. Oi. Pode ir. Você ia complementar? Não, pode ir. Valdir, a gente viu desde a semana passada assim, várias forças políticas e inclusive empresários se movimentando no sentido de pedir a saída do ministro Ernesto Araújo da chancelaria. E o principal argumento levantado por empresários e tudo é que ele tem atrapalhado a conversa com outras nações que são importadoras dos produtos aqui que a gente fabrica e que chegou a hora de dar um basta. Como que o IBEF está vendo isso? O IBEF teme mesmo algum tipo de prejuízo com a atuação política do ministro, principalmente em relação à China, a Biden? Como é que vocês estão vendo tudo isso? Olha, com relação à atuação do ministro, o IBEF, nós temos até por política nossa não se posicionar do ponto de vista político e tudo mais, né? Até uma questão, até porque a gente não tem o conhecimento suficiente das atividades em si desenvolvidas pelo ministro. Mas falando num contexto maior, sem dúvida, o Brasil é um país em desenvolvimento, depende dos seus parceiros internacionais, né? O nosso agronegócio, por exemplo, que é um grande motor desse país, depende muito de exportações, principalmente para a China, que hoje é o nosso principal parceiro comercial no agronegócio e em outros setores também. Então, não seria razoável nós termos uma disputa com um país que é nosso parceiro. Não, temos que ter uma boa relação, assim como tivemos ou temos com outros países, né? Nós temos que ter um programa onde a comunidade europeia não venha criar barreiras para nossas exportações, porque nós estamos sendo taxados como pessoas que não cuidam bem do meio ambiente. Então, de fato, nós temos que desenvolver uma relação saudável, não é de amizade ou coleguismo, mas sim de negócio com os outros países. É importante também dizer que o Brasil, a China não compra do Brasil produtos do agronegócio porque o Brasil é bonitinho. Porque eles precisam também. E não tem como produzir alimentos como nós produzimos. Nós temos terra, nós temos vantagens competitivas e, felizmente, a natureza foi muito boa conosco e nós desenvolvemos tecnologia. Então, não há... Tudo bem, vamos tirar um pouquinho essa disputa ideológica, se é que existe, mas os chineses compram no Brasil porque também não tem muita alternativa. Tá? Então, nós também temos que valorizar o que nós temos, né? Nós temos essa mania de achar que todo mundo está fazendo favores conosco. Não. A comunidade europeia briga muito com o Brasil, principalmente a França, porque nós somos competitivos. Eles dão subsídios para os produtores franceses, senão eles não seriam competitivos. E nós temos terras, temos tecnologia. O Brasil é um dos países mais avançados na questão agrícola. Desenvolvemos tecnologia para o mundo. Então, agora, tem que ter um bom relacionamento, né? Transcende a governos. O relacionamento tem que ser de Estado. Brasil com a China. A China
China é importante para nós? Sim. O Japão é importante para nós? Sim. Nós vendemos nossos minérios de ferro para o mundo todo. Somos o maior exportador, né? O produtor de minério de ferro. Agora, se eles não comprarem da gente, não vamos achar que eles vão comprar da Rússia, porque não tem. Então, eu acho que nós também temos que um pouco, não podemos ser aquele sempre entrar com um complexo de inferioridade. É bastante honesto, essa é a nossa visão também. Agora, temos que ter uma boa relação, sim. Se o interlocutor não está fazendo isso por razões, sei lá, ideológicas ou afinidades, que é comum, vamos ter que rever, né, e colocar alguém que nos represente mais ou que consiga ter esse diálogo favorável. Cabe ao presidente da República fazer essa avaliação, se é uma questão pessoal ou se é uma questão de estratégia. Às vezes também, não adianta trocar a pessoa se a estratégia continua a mesma, aí não dá. São 10 horas e 49 minutos, conversamos com o representante-presidente do IBEF Campinas, né, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Valdir Augusto de Assunção. Muito obrigado, Valdir, pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, e agradeço aos ouvintes, e que a Band continue assim, sempre sendo uma empresa proeminente, protagonista nas discussões que são favoráveis ao nosso país. Muito obrigado.